Amados irmãos, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, irmãos, que Deus possa abençoar a cada um. Amados, hoje está eu, a Jaque, a minha auxiliadora, para compartilhar com a igreja, tá? O que vamos falar não provém de homem, é o que está no livro da lei, é o que está no manual dos homens da Bíblia, amém? Que possam desfrutar. Depois vocês marquem os versículos e vão ler, tá? Vou continuar no capítulo de Mateus, que o capítulo de Mateus fala da passagem de Cristo Jesus. Entendemos que Cristo Jesus realmente é o nosso Salvador e nosso Deus. É a nossa convicção, a nossa realidade. Amém? Então, antes, só para reforçar, de quem foi o Mateus? A carta, a epístola de Mateus, como falei anteriormente, foi um colhedor de impostos. Ele está na Bíblia, essa citação. O Jaque, lê para nós o capítulo 9, do versículo 9 a 10. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Portanto, Cristo Jesus chamou o colhedor de impostos Mateus, que prontamente veio a ser discípulo de Cristo Jesus, tá? Depois foi batizado com o nome de Levi. Então tá aí a passagem para vocês saberem quem foi Mateus. A gente temos que saber também a história da Bíblia, tá bem? Mas eu venho hoje para a igreja trazer para vocês aquele que é o nosso firmamento, que é a fé. Eu venho constantemente falando sobre a fé, que é a nossa realidade, a nossa convicção daquilo que não vemos. Tá? Mas para a nossa fé, existem certas condições práticas. Não basta apenas se arrepender, não basta chegar no último momento das nossas vidas e se arrepender. Então, as nossas práticas têm que ser no dia a dia, embora seja muito difícil, mas foi deixado no manual, na lei, no livro da lei para nós. Então, da mesma forma que a nossa fé é a nossa consagração em Cristo Jesus, temos que tomar cuidado com aquilo que não vemos. E é esse alerta que hoje eu quero reforçar para os amados. Ô Jaque, lê para nós Mateus capítulo 10, o versículo de 1 a 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Amados, olha só o que fala esses versículos de 1 a 10 do capítulo 10 de Mateus. Jesus chamou os 12 apóstolos e deu uma ordem: idem. E aí, conforme a Jaque passou para vocês aqui, narrou para vocês o que está nas Escrituras. Então, amados, quero trazer para vocês uma revelação. Olha que fala o versículo 8. Repete o versículo 8, Jaque. Curai enfermos,
ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios. Expele o quê? Demônios. Expele o quê? Demônios. Olha, amados, demônios. Olha que Cristo ordenou para os 12 discípulos fazer. Repelir demônio. Então, amados, se Deus deu essa ordem para os apóstolos, é porque vocês creem que existe ou não? Tomai cuidado com vossos pensamentos. Eu canso de falar isso para vocês. Nós só conseguimos ir até onde nossos olhos alcançam. Isso é um problema sério. A gente não consegue ter uma visão além daquilo que a gente consegue. Amém? Então, tomai cuidado. Está nas Escrituras. Olha o que fala também em Mateus, capítulo 9, versículo 32 e 33. Fala para nós, Jaque. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Repeliu o que, Jaque? O demônio. Quem repeliu? Jesus. Amados, está nas Escrituras. Se Jesus repeliu o demônio, Jesus, quem somos nós? Tomai cuidado, nossa briga não é com carne e sangue, que são pessoas, é aquilo que a gente não vê também. Olha que fala lá em Mateus 17, capítulo 17, do versículo 17 a 18. Jaque, por favor, lê para nós. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. O que fez Cristo, Jaque? Repreendeu o demônio. Repreendeu o demônio, amados. Olha só o que está nas Escrituras, na passagem de Cristo Jesus. Olha quantas passagens fala sobre demônio. Tomai cuidado com vossos pensamentos. Temos que crer que existe um inimigo no qual também não vemos. Só podemos com esse inimigo invocando Cristo Jesus. Somos carne, somos pecado, temos momentos de aflições, de ira, de recaídas, mas rapidamente temos que restabelecer nossa convicção e a nossa consagração, que é Cristo Jesus. Não tente dar um jeitinho. Não tente dar um jeitinho. É por meio de práticas. Vou falar para vocês sobre a parábola das 10 virgens. Mas antes disso, vou fazer um resumo para vocês das parábolas. Na passagem de Cristo Jesus na terra, Cristo usou de muitas parábolas. Por quê? Ele se reunia com multidões. Essas multidões eram pessoas simples, do campo, sem conhecimento. Então, Cristo passava parábolas e no final ele fazia a introdução daquilo que ele gostaria de passar para essas pessoas. Então, tem a parábola das 10 virgens. Olha que só o que fala a parábola das 10 virgens do capítulo 25, lê para nós já, capítulo 25, do versículo de 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Amados, olha só. Do capítulo de 1 a 11, Cristo Jesus usou de parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 não prudentes. Tá? O que Cristo tentou passar? E o capítulo 12 e 13, Cristo deu o alerta para quem são prudentes e para quem não são prudentes. Era assim que Cristo usava, tá? Na sua passagem. Então, no final, ele colocava o alerta. Então, amados, os 5 prudentes e 5 não prudentes. Os não prudentes é mais ou menos o que vivemos hoje. Vou continuar pecando, vou continuar nos gozos da vida e dos prazeres. No final, vou lá, peço perdão, Cristo perdoa e está tudo certinho. É assim que funciona. De regra, é assim a nossa situação caída. Tá? Isso é o imprudente. Tá? Então, amados, tomai cuidado, porque a hora que fala Cristo no capítulo 12, repete para nós já, capítulo 12, versículo 12, perdão, versículo 12. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Não os conheço quem? Os prudentes, os imprudentes. Não os conheço. E aí, o que ele termina dizendo no 13, Jaque? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amados, em resumo, Cristo deixou bem claro nessa parábola. Aos não prudentes, não tentam me enganar, porque no momento que não sabereis nem a hora e nem o dia, eu não vos reconhecerei. Amados, olha como isso é sério e é grave. Jesus deixou um alerta aqui nessa parábola. Vigiai e orai. Na prática, não tentem me enganar não, seus imprudentes. Amados, comecem dentro de casa de vocês, não precisa ir longe. Não tem certo nem errado. Para seus filhos, para suas filhas, para aqueles que estão no teu convívio, tentam fazer na prática aquilo que Cristo deixou para nós, amais um ao outro como a si mesmo. É muito difícil isso, mas temos que fazer, pois isso é a nossa salvação. Amém? Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Amém. A paz de Cristo a todos.